e ele estará conosco aqui discorrendo a respeito de algumas perguntas, né? Como a liberdade e a coerção social. Por que agimos como agimos? Idealismo e pragmatismo na defesa dos direitos da criança. Uniformização e humanização procedimental. Questões de relacionamento institucional na rede. Sugestões para evolução positiva da rede. Veja a importância destas questões que permeiam o sistema, a prática do sistema de garantia das crianças e adolescentes. E a Ampara está aqui, mais uma vez, amparando nessa estratégia por meio do projeto Fortalecer. A Ampara trabalha com apoio à adoção e com a promoção da convivência familiar e comunitária. Então, com vocês, Dr. Sávio Bittencourt. Linda Cir não vai falar, não, está presa lá no aeroporto. Mas deixa eu falar, doutor Sávio. Vai. Eu abri aqui 1 minuto, realmente não dá para ficar muito tempo, mas eu tenho que te dizer um oi, né? E dizer o seguinte, para todos que estão nos ouvindo, o doutor Sávio é um expert, não só dos livros, mas da vivência. Ele tem um time, né, de filhos com família construída de diversas formas, pela adoção, por outras vias, enfim. O doutor Sávio tem toda uma experiência, uma bagagem que tem feito com cada um de nós que temos participado de suas instruções que possamos crescer, nos unir e crescer. Então, obrigado, doutor Sávio, por mais essa oportunidade aqui com a gente. Um grande abraço. Eu fico emocionado com a recepção que eu tenho no Mato Grosso. Eu prefiro ir pessoalmente, que aí vocês me dão peixe, cerveja, eu adoro essas coisas. Mas eu fico muito emocionado toda vez que eu estou no Mato Grosso, mesmo que virtualmente, porque é um dos lugares mais acolhedores que eu já conheci, afetivos. E isso não é demagogia, eu não falo isso em todos os lugares, não. Eu falo aqui em Mato Grosso, que me sinto aí com vocês. E para mim é um grande prazer trocar ideias. Eu queria agradecer a Deise, eu queria agradecer a Linda Cir, eu queria agradecer a Iliacir por todo esse carinho que vocês estão me dando. E também a todos que estão presentes aqui para debater. Eu não sou dono da verdade, eu vim aqui compartilhar algumas experiências. Eu também não sou um articulador da rede, eu sou do Ministério Público há 30 anos, então, portanto, eu não tive vivência de conselheiro tutelar, eu não tive vivência de equipe técnica, eu não tive vivência de servidores dos municípios, de integrantes da rede. Eu tenho convivência com essas pessoas, mas eu não tive a vivência pessoal. Então, portanto, meu olhar é um olhar parcial e deve ser entendido assim. Essa é uma limitação da minha fala e eu já queria expressá-la logo em primeira mão. Em segundo lugar, eu quero dizer que assim, o que me gabarita para estar aqui não foi nada do que foi dito aqui por amizade dessas pessoas maravilhosas, mas o fato de eu querer colaborar com o mundo e com a mesma força que vocês têm para trabalhar no dia a dia, de todos esses que estão aqui conosco nesse ambiente virtual, todos aqueles que vão ver esse vídeo no futuro, eu tenho certeza que todos eles que estão tentando se capacitar, estão procurando efetivamente um lugar melhor para o mundo, para as crianças no mundo. E isso é uma energia que nós compartilhamos juntos. Por isso, eu sou entusiasta do projeto Fortalecer, porque passa por uma concepção muito generosa de criar algo que seja para todos e que seja por todos, que seja realmente uma articulação de rede, uma formação de equipe, e que isso não seja apenas um discurso vazio, mas que tenha efeito concreto na vida das crianças. Que, aliás, é o que falta. O que falta para todos nós é termos a capacidade de sermos mais eficientes no que fazemos. Não por culpa individualmente de um ou de outro, mas porque o sistema ele é muito fracionado e sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu queria que ele assim fosse me provocando com cada uma dessas perguntas de vez em quando. Eu vou fazer uma introdução, aí daqui a pouco você coloca, e é assim, assado, e vai colocando cada um desses tópicos que você falou para eu poder interagir com você.
Eu quero dizer, no primeiro lugar, que no final do século passado, nós tivemos uma nova Constituição Federal que nos deu uma nova diretriz para o campo da infância, para o campo da cidadania, como todos conhecem, é chamada de Constituição Cidadã. Ela trouxe muitas conquistas do ponto de vista de direitos fundamentais e trouxe muitas complexidades na execução dessas metas que ela impõe. Ela fala em erradicação da pobreza. Para a Constituição Federal, e então, portanto, para o Estado brasileiro, a pobreza não é um bem em si, ela é um mal a ser vencido. Então, é uma concepção que, de certa forma, confronta um lugar comum que é criado para as pessoas, que a pobreza é algo dignificante. Pode até ser quando ela é voluntária. Se a pessoa por um sentido religioso, deseja abraçar uma vida na pobreza, é um direito que tem. Mas aquelas pessoas que vivem em situação de pobreza, em situação de privação, ela é uma pessoa que tem muito mais limitações na vida do que quem não passa por esse tipo de situação. Então, portanto, a pobreza ela é limitante, ela vem junto com a doença, ela vem junto com os vícios, com a drogadição, com a desestrutura, com a dificuldade de moradia, com a dificuldade de emprego, ou seja, só é bom ser pobre em novela de televisão, em que a virtude está vinculada à pobreza. Então, portanto, a primeira concepção que nós temos que ter, que a Constituição trouxe, é que a pobreza é algo a ser vencido e superado, não é algo a ser perpetuado como uma coisa boa, né? Também não é algo que pode ser utilizado para justificar todas as condutas. As pessoas são responsáveis pelas suas condutas, independentemente em que estágio que estejam, inclusive as pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, há palavras que são construídas no nosso jargão que são, às vezes, muito encantadoras e sedutoras, e por isso nós, muitas vezes, nos deixamos apaixonar pela nomenclatura e perdemos contato com o ser humano que está designado por essa nomenclatura. Né? Se eu chamo alguém de homossexual ou homoafetivo, isso pode fazer uma diferença no caso concreto, dependendo do que eu quero designar, mas isso vai fazer aparecer direito ou proteção para as pessoas que têm essa característica e que se encontram nessa situação que eu estou querendo retratar. Então, às vezes, nós perdemos um tempo enorme com a nomenclatura, um tempo gigantesco com a designação, a explicação teórica, e perdemos a capacidade de intervir no mundo real, no concreto, para mudar a vida das pessoas. Então, primeiro, a minha fala é sim, uma fala pragmática, no sentido de encontrarmos meios de fazermos a vida da criança ser melhor de acordo com as condições que nós temos hoje. E não simplesmente explicar por que elas se encontram nessa situação ou justificar a inércia de pessoas que efetivamente devem cuidar delas, inclusive o poder público, mas não só o poder público. Então, a minha fala é uma fala que vai protagonizar a criança, e não de uma forma romântica, mas de uma forma real. E eu acho que essa é uma etapa crucial do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio depois da Constituição Federal, né? E veja que a Constituição Federal ela consagrou no artigo 227, o artigo 227 da Constituição Federal é uma coisa linda, ele vive sendo mencionado em todos os eventos, em todas as palestras. É a única vez que a Constituição Federal fala em prioridade absoluta. É verdade, pode procurar lá no texto constitucional que a absoluta prioridade é apenas mencionada quando se trata da questão da criança. Então, nós temos aqui algo que não é uma poesia, é algo que é um mandamento concreto da nossa lei maior, que subordina todo o nosso ordenamento jurídico. A lei maior que manda nas outras leis, que manda no Supremo Tribunal Federal, pelo menos deve mandar, que manda no judiciário como um todo e manda na administração pública como um todo e na sociedade. Então, portanto, ela diz que o que é a prioridade absoluta é, efetivamente, a criança e o adolescente. Quando eu falar criança aqui, não falar adolescente, vocês vão entender que eu estou tratando dos dois, né? No sentido a gente fica toda vez falando do adolescente para fortalecer
essa idade tão perversa, né, com os seres humanos, que é a adolescência. A adolescência ela é uma idade difícil, porque as pessoas já não têm mais a graça da criança e também não têm a autonomia do adulto, tem vontade de adulto, comportamento emocional de criança, tudo misturado. Então, mas, de qualquer forma, eu vou usar o vernáculo criança no sentido da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que trata a criança, o ser humano, abaixo de 18 anos. Nós sabemos que, no Brasil, o ECA estipula que a criança, propriamente dita, estrito sensu, vai de 0 a 12 anos, e a partir de 12 até 18 nós estamos tratando do adolescente. Mas, para a Convenção de Direitos da ONU, que é uma norma internacional matriz dos outros direitos, de 1989, veja que é tudo ao mesmo tempo, a Constituição Brasileira de 88. Em 89 surge a Convenção, e em 90 surge o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas três normas, elas têm muito em comum, porque elas foram trazidas ao mundo, foram criadas de acordo com a mesma ideia, com a mesma ideologia que estava em voga no final do século passado, com a superação da ideia de que a criança está numa situação irregular, a gente chamava isso de doutrina da situação irregular, onde, na verdade, a situação irregular é da sociedade que deixa a criança numa situação aflitiva, e passamos aquilo que nós chamamos de doutrina da proteção integral, que é ver a criança como centro dos direitos, mas que é ver também o seu entorno, o seu contexto, para que, protegendo com política pública todo o seu contexto, possa protegê-la especialmente. De qualquer forma, eu acho que o 227 da Constituição Federal, ele diz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, está aí a expressão, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é uma poesia, mas é uma poesia que tem efeito concreto porque está na norma constitucional. E a norma constitucional é a principal norma de direito do país e deve submeter todo o ordenamento jurídico. Ou seja, todas as leis, quando elas são criadas, elas têm que obedecer à Constituição Federal. Se elas extrapolarem o limite da Constituição Federal, elas vão sofrer de um vício, vão padecer de um vício que a gente chama inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade nada mais é do que uma lei que descumpriu a essência da Constituição Federal e está criando efeitos que são diferentes do que queria o legislador constitucional. E aí essa lei não pode ser aplicada, ela tem que ser retirada do ordenamento jurídico, porque a Constituição Federal no Brasil, ela limita a atividade, ela condiciona a atividade legislativa e também a atividade administrativa. Tanto o legislador quanto o administrador não podem criar regras que sejam contrárias a essa ideia de que a criança é prioridade absoluta. A criança, sendo prioridade absoluta, ela é emancipada de uma condição de situação irregular, onde a ideia de proteção coloca essa criança quase, eu vou falar uma palavra que é forte, não era a ideia dos que defendiam nem que praticavam isso, eles só estavam usando o que a história permitiu que eles usassem. Eu não admiro esses movimentos que olham para trás e começam a derrubar a estátua das pessoas, apenas porque agora nós temos concepções diferentes do que havia 2 séculos atrás a 3 séculos atrás. Quer dizer, um estudante de história do 2º ano já sabe que é burrice olhar para trás e tentar julgar com as lentes da consciência dos direitos humanos que nós temos hoje, épocas em que essa consciência não existia. E julgar as pessoas, não, eles são maus, porque eles fizeram isso, são perversos. Então, portanto, mas muitas vezes esses movimentos querem justificar mais conquistas do presente do que realmente julgar o passado. É mais uma briga do que eu quero influenciar hoje. Mas feito esse comentário, que você pode concordar ou discordar, é apenas a minha opinião, nós não podemos olhar para trás na história do direito da criança e falar que as pessoas que chamavam a criança de menor, os menores,
eles são preconceituosos com a criança. Não, eles estavam aplicando uma terminologia que existia à época, e que era a única que existia. Falar criança, à época, não designava nada além da noção social de criança. Não havia uma expressão jurídica que designasse o ser até 0 a 12 anos. Menor impúbere, menor púbere. Né? Então, assim, é claro que essa... E outra coisa, essa terminologia menor continua existindo no direito brasileiro. Às vezes eu vejo as pessoas ficarem irritadíssimas porque alguém fala menor se referindo à criança. Ah, porque isso é minoridade, é como se tivesse menos direito. Aí se constrói um discurso agressivo, e nós no Brasil estamos num momento extremamente agressivo, e essa agressividade não tem um dono exclusivo, essa agressividade é encontrada em vários flancos do espectro do debate brasileiro hoje. A agressividade ela é quase que uma arma de retórica das pessoas, inclusive no campo do direito, inclusive no campo das ciências sociais, onde nós estamos tratando, em que o sujeito falou menor de idade, e aí ele foi achincalhado porque ele devia falar adolescente ou porque ele devia falar criança, e falar menor significa um atraso horroroso, quando, na verdade, no direito civil, a gente falar que a pessoa é menor de idade quer dizer que ela vai precisar de uma certa representação ou vai precisar de assistência para os atos da vida civil. Então, não é nenhum pecado se falar assim. É pouco técnico se nós estivermos tratando de direitos da criança e do adolescente, do ECA, é melhor falar criança e adolescente. Mas falar menor no campo de, por exemplo, comprar um imóvel, no campo de falar ele não pode comprar sozinho porque ele é menor de idade, não caiu o braço nem pé de ninguém, nós estamos tratando efetivamente de uma terminologia do direito civil que é completamente em vigor, está lá no Código Civil. Então, eu acho que a gente precisa desarmar um pouco essas bombas emocionais que nós criamos no campo da infância e juventude, no campo da infância e da adolescência, porque daqui a pouco a briga surge em função terminológica, nós perdemos completamente o sentido da atuação que vai salvar a criança de carne, osso e alma, que está lá no perrengue, está lá passando problema, e nós aqui discutimos se é menor se é adolescente. Então, a ideia é, se nós queremos fortalecer e articular, a primeira coisa que nós temos que perder é o sentido de sermos donos da verdade e termos horrores terminológicos, como se a pessoa errasse. Eu vi uma presidente da República ser vaiada, porque ela, em vez de falar pessoa com deficiência, falou pessoa portadora de necessidade especial. Num evento, ela não usou terminologia concreta e as pessoas foram doutrinadas que o uso da terminologia errada é um preconceito horroroso. Gente, eu sei que terminologicamente podem ser consagrados preconceitos, mas a gente não pode partir do pressuposto que tudo seja isso. Nós temos que dar às pessoas o benefício da dúvida, sabe? E tentar extrair o sentido do que a pessoa está falando, interagir com ela, com a terminologia que achamos correta, sem julgarmos a esse ponto. Então, essa é uma primeira concepção desse artigo 227 da Constituição Federal que eu acabei de ler. Você tem aí à disposição de vocês no site da Presidência da Rede do Planalto.gov.br, legislação super atualizada. Vocês podem pesquisar pelo número, pelo tipo de legislação, e lá está lá. Quer dizer, é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, portanto, criou 3 zonas de proteção para a criança. A primeira zona de proteção por proximidade. A primeira zona de proteção da criança, que tem obrigação funcional pela Constituição de defender a criança, é a família. É que vem em primeiro lugar, é dever da família, vírgula, da sociedade, vírgula, e do Estado. E no Brasil nós temos a tendência de simplesmente culpar ao Estado de tudo que não funciona quando há deveres do cidadão que não são cumpridos. Então, uma Constituição cidadã não é uma Constituição demagógica que as pessoas recebam só direitos. As pessoas recebem direitos e recebem também obrigações. Daí a cidadania ser muito mais do que receber beneplácitos
para os meus interesses. É receber toda a gama de responsabilidade que ser brasileiro implica. Ser brasileiro, ser pai, ser mãe, me implica em determinadas responsabilidades. Então, o sujeito tem que servir exército. Se tiver uma guerra, ser convocado. Está acontecendo lá na Ucrânia. Os homens não podem fugir da Ucrânia, eles têm que ficar lá. Então, assim, por quê? Porque é um compromisso do cidadão, da sua cidadania, que não envolve apenas ser contemplado pelas políticas públicas e ser credor dessa assistência social lato sensu que a Constituição Federal fala, mas ser também agente de transformação, de proteção de direitos de outras pessoas que estão submetidas a você e que você deve cuidar, o caso da família. Então, portanto, a família tem esse papel, e esse papel é dado pela Constituição Federal. A família recebe em primeiro lugar. É claro que nós vamos ver que famílias vulneráveis têm mais dificuldade de exercê-lo, e claro que haverá políticas públicas para tentar fortalecer vínculos e fortalecer também as ações dessa família. Mas nós não podemos esquecer que o poder familiar, que é o vínculo jurídico que existe entre os pais e a criança, é um feixe de direitos e um feixe de obrigações. Eles não são donos das crianças, não dispõem sobre a criança, porque senão a criança não é gente, a criança é coisa. Ao mesmo tempo, eles têm direitos de decidir várias coisas sobre a criança. Eu tenho direito de decidir com a escola do meu filho. Eu tenho direito, principalmente quando eles são pequenos, né? Depois eles vão crescendo, vão começando paulatinamente a ganhar direitos, mas ganhar manifestação de sua vontade. Mas eu tenho obrigação de alimentar e, ao mesmo tempo, eu tenho escolhas. Eu tenho obrigação de educar, mas eu tenho escolhas pessoais da família, né? Então, se a minha família frequenta uma determinada religião, é natural que eu leve meu filho para essa religião. Ele não vai ser obrigado a ficar nessa religião a vida inteira. Mas, no início, obviamente, é natural que isso aconteça, porque a família tem uma autonomia, uma privacidade que é respeitada pela Constituição Federal. Ao lado desses direitos, esses direitos podem ser entendidos como direitos funcionais, porque eu tenho um poder funcional. Lá em Portugal, eles chamam esse poder familiar de responsabilidades parentais. Eu acho esse nome lindo, responsabilidades parentais, porque é muito mais do que um poder, é a responsabilidade. Eu só tenho o poder de decidir se meu filho vai morar aqui ou vai morar em Cuiabá, se vai morar comigo no Rio de Janeiro, se eu vou mudar para Cuiabá e ele vai comigo para Cuiabá. É um direito meu de decidir isso. Obviamente, se eu for separado, né, da outra pessoa que exerce também a responsabilidade parental, tem que discutir isso com ela. Mas vamos supor que as pessoas sejam casadas ou vivem em união estável e resolvem mudar de cidade. É óbvio que o filho de 3 anos vem junto. É um poder, mas o filho gostava da escolinha que ele estudava em outro lugar. Ele gostava dos amigos, mas ele vai junto com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe arrumaram emprego em outro lugar. Então, é natural que esse poder exista, mas esse poder está vinculado, esse poder existe como um poder de funcionar a obrigação que tenho de cuidar. Então, a primeira cidadela de defesa da criança é a família. A segunda cidadela de defesa da criança é a sociedade, porque a comunidade, que é uma palavra que está em voga, ela tem a capacidade, e aí entra o que a gente chama de família extensa ou ampliada, que não tem poder familiar. O parágrafo 1 do artigo 25 do ECA trata da família extensa ou ampliada, e eu tenho visto muita aberração ser cometida em função da interpretação equivocada e preconceituosa desse dispositivo, que diz que família extensa é formada por qualquer parente, em qualquer grau, com que a criança tenha afinidade e afetividade. Com afinidade e afetividade, portanto, são os elementos formadores de um parente que compõe a família extensa para fins de guarda dessa criança, o pedido de adoção dessa criança, e que deve prevalecer em relação, inclusive, àquelas pessoas que estão cadastradas, avaliadas, habilitadas, esperando há 8 anos, porque a criança mantém com ela um vínculo de afinidade e afetividade. Ou seja, o vínculo é analisado do ponto de vista da criança
e precisa pré-existir para que esse tipo de prerrogativa especial, que é dada a esse parente, tenha sentido. Ou seja, nós criamos esse parente, que é uma família extensa, um tio-avô, um tio, o avô, a avó, padrinho, às vezes até uma pessoa que não tem vínculo consanguíneo, mas que tem uma relação de cuidado, que expressa esse afeto numa relação de cuidado com a criança, cria com a criança uma relação de apego, e aí se justifica a manutenção da criança com essa pessoa em função do que a criança sente por essa pessoa. Ou seja, a substituição, uma substituição menos traumática da família de origem, formada por pai e mãe, por essa família extensa. Então, a família extensa não é buscar pessoas que não têm vínculo nenhum com a criança, apenas o biológico, porque senão nós estamos consagrando o biologismo que não encontra respaldo em nenhuma norma do direito brasileiro. Doutor Sávio, inclusive nós estamos recebendo muitas queixas dos municípios, né, bem assim no interior de Mato Grosso, relacionada a essa questão. Porque quando há uma destinação, né, que eles chamam da criança, vai até para o Acre, para o Pará, para algum lugar onde que foi encontrado algum laço de parentesco dessa criança. Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para o Conselho Tutelar, que são eles que têm trazido essas queixas, do que poderiam fazer com relação ao MP quando entende dessa maneira. Eu acho que tem que provocar um diálogo muito franco com as autoridades públicas. Eu vou falar do Conselho Tutelar mais para frente e explicar que o Conselho Tutelar ele não tem uma relação, nem o Conselho Tutelar, nem a Secretaria de Assistência Social, nem a equipe técnica do Fórum. Ninguém tem subordinação ao Ministério Público. E tem que manter a independência, inclusive falo isso referencialmente à equipe técnica do Fórum, que muitas vezes tem, em relação ao juiz de infância, uma subordinação que é administrativa, mas que não é técnica. Pô, se o juiz da infância entendesse de psicologia tanto quanto o técnico, não era necessário o técnico. Para que você tem psicólogo se o seu juiz é psicólogo, se ele é assistente social, se ele sabe tudo, né? Então, agora, se você tem uma equipe técnica montada, ou você tem, porque você precisa de um saber que você não domina, ou não domina o suficiente para exercer aquela profissão, é porque há uma autonomia técnica em que essas pessoas podem escrever o que elas acreditam que seja correto. Isso não vai vincular a decisão do juiz, mas também o juiz não pode mandar o sujeito fazer um laudo nexo naquele sentido. Como eu já vi casos em que há uma interseção do juiz no trabalho da equipe técnica muito pouco republicana, embora isso seja excepcional, eu já ouvi relatos dessa natureza, eu quero reafirmar que, ainda no caso da equipe técnica do juízo, há uma autonomia intelectual, uma autonomia funcional, uma autonomia técnica, que é trabalhada a partir dos saberes próprios daquelas pessoas que estão integrando a equipe técnica. Então, portanto, elas escrevem o que querem, o que o juiz vai fazer com aquilo, o que o Ministério Público vai fazer com aquilo, o juiz vai fazer com aquilo que ela escreveu, é um outro departamento. Mas, enfim, inclusive o ECA prevê explicitamente que a equipe técnica pode sugerir soluções jurídicas. Ela não sugere a solução jurídica, mas soluções de fato que dependem de manifestação jurídica. Então, fala, olha, não dá para manter essa criança com essa família de origem, porque ela está sendo agredida, alugada para pedófilo, ser viciada, apaga um cigarro nas costas dela, e eu não posso, em sã consciência, dizer que isso é possível. Não dá para dizer que a avó que fugiu para o Acre com atirador de faca do circo, porque gostava de viver perigosamente, tem vínculo com ela. Então, salvo o melhor juízo, a melhor solução seja entregar para o primeiro da fila cadastrado, habilitado, testado para fins de adoção. Ao contrário, ela pode chegar à conclusão que tem um tio que é biológico, que não passa pelos mesmos problemas da família de origem, não está submetido
ao mesmo risco social, nem na mesma situação de drogadição, de alcoolismo, de violência, seja lá qual seja o problema, e que com quem a criança mantém realmente um vínculo de afetividade, leva a criança para jogar futebol, é padrinho da criança, enfim, e que se justifica, naquele caso concreto, essa pessoa mais ajuizada da família ter a guarda da criança, ou ser pai adotivo da criança. Eu acho que nessas hipóteses a adoção deve ser o elemento procurado juridicamente, porque a adoção vai ser para sempre, vai dar nome, vai dar direito a alimentos, a sucessão, e não é precária como a guarda. A guarda é um instrumento jurídico precário no direito, para fazer a tradução do juridiquês. Precário quer dizer que a guarda não é um instituto jurídico estável. Se eu tenho uma criança em guarda e eu decido não ter mais, em tese eu posso simplesmente devolver a criança para a família ou para o Estado. E na adoção, não. Na adoção, depois dela consagrada, se eu devolver, vai consagrar um abandono meu. Vai ter consequências jurídicas graves para a minha pessoa. Então, portanto, a adoção de pessoas que já foram habilitadas deve prevalecer em relação àquelas soluções provisórias e precárias, no sentido jurídico, como uma guarda, por exemplo. Mas isso a gente, só para responder a sua pergunta, quero dizer que o artigo 25 do ECA, em seu parágrafo único, estipula que seja família extensa. Família extensa não é formada por parente consanguíneo. É formada por parente consanguíneo que, e só na hipótese, tenham vínculos desenvolvidos de afetividade e afinidade. Se não houver isso, não pode ser considerada família extensa para fins de guarda e adoção. Ponto. Está escrito, não sou eu que quero. A interpretação que se faz, vamos procurar, passar 90 dias, mais 90 dias procurando alguém, com gente 8 anos esperando habilitado para ser pai, querendo amar. Em nome de quê? Em nome de simplesmente ter preconceito não declarado com essa segunda solução, às vezes declarado, sabe? Então, continuando a análise, então, falei isso, pode falar isso para o promotor de justiça da sua comarca, dizer que fui eu que falei, tá? Qualquer coisa ele me liga. Deixa eu falar uma curiosidade. Pode. Você está falando assim que a guarda, em todo caso, acaba sendo precária em relação à adoção pela garantia de direito que vai entregar para a criança. Então, assim, porque eu sempre pensei isso, é uma dúvida minha. Muitas vezes entrega a guarda para um tio. Só que esse tio não tem intenção de oficializar isso em adoção ou com uma pessoa dessa família aí extensa. E aí, lá na frente, quando a criança fica adolescente, quando a criança entra nessa fase aí difícil do ser humano, não quero mais, aí devolve. Aí já não tem mais na fila pessoas habilitadas ou pessoas interessadas, né? E aí fica aquela criança de novo desprotegida, né? Como lidar com isso? Porque, assim, a preferência vai para essa guarda que é precária, como se lida com isso? A minha opinião, lidar com isso é só colocar em guarda naquelas pessoas que tiverem uma tal maturidade que te dê segurança que elas não vão devolver quando a criança fumar maconha atrás da igreja. Ou furtar a manga do vizinho, ou fazer alguma coisa muito errada, porque os filhos dão essas decepções a gente, de fazerem coisas que nós não concordamos. Às vezes fazem coisas horríveis, mas eles continuam sendo nossos filhos. Se não são, eu não me sinto obrigado a continuar com ele. Então, portanto, às vezes, apenas para se evitar a adoção como solução, nós estamos dando preferência à família extensa. As pessoas falam em reintegração à família extensa. É mentira. Primeiro, é um erro de português, você só pode se reintegrar o que já foi integrado. Se ele nunca viveu com a família extensa, como que você vai reintegrar ele? Mas só se usa essa palavra para ampliar o sentido de família extensa, como se fosse uma obrigação do técnico. Sempre tentar isso antes de colocar em adoção. Há uma ideologia contrária à adoção, e eu acho que a adoção ela é excepcional, nós temos que tentar manter a criança na seu núcleo de origem. Sim, eu estou afirmando que a adoção é excepcional e que a regra é a criança permanecer no seu núcleo de origem. Mas a análise
dessa possibilidade de permanência tem que ser realista e rápida, para que eu não perca a chance de colocar a criança em adoção, quando acontece ainda hoje. E, nesse caso concreto, eu acho que no futuro nós vamos ter ação de crianças contra o Estado porque foram colocadas em guardas precárias com adultos que elas não conheciam apenas por serem parentes biológicos. Isso é uma violação de direitos humanos, sob o manto de uma proteção inexistente. Porque a proteção só vem quando há amor, e não quando há um determinado cromossoma que é compatível com o outro. Senão não tinha abandono, não tinha alienação parental, não tinha tanta coisa errada, né? Filho matando o pai, que existe na nossa sociedade. A proteção vem a partir do afeto, vem a partir da construção de uma relação em que o cuidado é o corpo de delito do afeto. O cuidado comprova o afeto. Quando tem um crime, a gente fala, onde está o corpo de delito, né? Cadê a prova do crime? Tem um cadáver, tem uma pessoa que recebeu uma violência, ficou com hematoma, ali está o corpo, faz o exame de corpo de delito. Onde é que está o corpo de delito do afeto? O corpo de delito do afeto está no cuidado. Ele é visível. Gente, o nosso público aqui, majoritariamente, é feminino. Eu sempre brinco muito com as meninas de falar o seguinte: sabe aquele namorado que você tem que fala que te ama, mas sábado à noite vai ver jogo do Vasco na segunda divisão? A fila andou. Ou ele chama você para ver o jogo do Vasco, que é uma coisa muito importante e prazerosa, ou ele vai tomar um sorvete. Ele não pode te deixar para lá. Quer dizer, não adianta ele dizer que te ama, não adianta dizer que me ama, entendeu? Você não quer gastar um tempo comigo, não adianta. Quando não há cuidado, aquela música é tão bonita. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Então, assim, qual é o amor que existe desse parente extenso? Qual é o cuidado que ele exerceu? Não, ele levava o garoto para ver o jogo de futebol, ele levava a menina para o balé, ele tentou acudir a menina quando a menina foi agredida pelos pais, tirou a menina da rua e deu alimentação para ela. Bom, eu tenho atos concretos que indiciam que essa pessoa pode ser responsável. Então, é por aí que se começa. Se começa com a busca do cuidado. Porque, simplesmente, se você pegar as crianças institucionalizadas hoje, eu duvido que você tenha 10% das mães biológicas dessas crianças que fale que não ame seus filhos. Todas vão falar, eu amo, só não tenho condição de cuidar. E quando você vai analisar a vida dessas pessoas, você encontra várias características que comprovam que ela poderia se doar mais a essas crianças, talvez ela pudesse se aprumar para receber essa criança de volta. Mas o lugar socialmente adequado obriga que ela fale, eu amo. Aí você acompanha uma visita dela à criança, ela fica no celular, no WhatsApp, fofocando, enquanto a criança está brincando sozinha. Se você acompanhar uma visita e ver isso, essa pessoa que ama tanto prefere o WhatsApp. Eu sei que eu estou falando coisas fortes, mas é a vida como ela é, que vocês encontram aí, os conselheiros tutelares, os assistentes sociais, essas pessoas estão na linha de frente. Esses são verdadeiros heróis. Né? São as pessoas que não estão nos gabinetes bonitinhos com ar-condicionado. São as pessoas que estão no campo concreto, lidando com a lesão de direitos, com a vulnerabilidade, com a pobreza. Então, nesse campo concreto, tem um sujeito de direito que foi transformado por essa doutrina da proteção integral, que é muito mal interpretada também, que é a criança. A criança está em primeiro lugar nas relações jurídicas. A criança foi emancipada de coisa para sujeito de direitos. Não é algo que aquele mais juiz de menores antigo, assim, a melhor solução é essa. O juiz de menores antigo, ele tinha um poder quase que absoluto pelas crianças. Dizem que o ECA reformou isso. Eu não sei, eu continuo vendo juízes com muito poder. Mas, pelo menos no discurso, a coisa mudou. E acho que é uma tendência de nós hoje conseguirmos enxergar a criança o principal sujeito de direitos das relações que a criança vivencia. Eu tenho que olhar a família e proteger a família, mas se essa família bate nessa criança reiteradamente, eu preciso salvar essa criança. Porque está escrito no 227 que a família é a primeira linha de proteção. Se a família é o lugar onde tem a violação, onde alugam ela para pedófilo, uma CPI da pedofilia, há uns anos atrás, que eu tive a oportunidade de acompanhar e estudar,
E eu sempre olho essas coisas independentemente de partido político, de quem seja, porque a gente tem que olhar mais, tentar buscar os fatos e não simpatias pessoais. E essa CPI teve casos concretos horrorosos de pedofilia, e 90% dos casos de pedofilia eram consentidos ou praticados por protetores imediatos. E assim também é na violência doméstica contra a criança. 90% dela é cometida pelos pais ou por cuidadores imediatos, não sejam os pais. Então, essa história da família ser um espaço privativo a ser respeitado em termos, desde que não haja lesão a um direito humano fundamental de quem é mais vulnerável entre os vulneráveis. Se está todo mundo na situação de vulnerabilidade, uma política pública salva, ótimo. Se está todo mundo na vulnerabilidade, uma criança que está dentro da vulnerabilidade, está com vulnerabilidade ao quadrado, porque além de estar na situação de pobreza, ela é ser viciada, ela é espancada, ela é negligenciada, ela é exposta a perigo, nós precisamos, em primeiro lugar, salvar essa criança. Se possível, o conjunto. Mas nós não podemos simplesmente contar uma história da carochinha para dizer, bom, sempre é possível. É só uma questão de políticas públicas. Porque nós temos crianças abandonadas em países em que as políticas públicas funcionam maravilhosamente. E ainda assim você tem aquelas pessoas que não estabelecem uma boa relação de cuidado. E você não precisa ir em nenhum outro país. Vamos só no Mato Grosso, que é o nosso país, certo? Eu, Mato Grossense, entendeu? De raiz, com esse meu sotaque com R forte. Eu falo Lindacir, Eliacir. Tá? Eu sei que isso causa, sabe, chega para esses giz arrastando no quadro, mas eu não consigo falar Lindacir. Eu não consigo, a língua não dobra. Agora, o que acontece com o nosso país, Mato Grosso? Vamos imaginar que Mato Grosso seja um país. Nós vamos para a classe alta de Mato Grosso, né? Vamos para a classe média alta de Mato Grosso, e todos nós conhecemos pais que não conseguem ser responsáveis. E tiveram todos os direitos respeitados na sua infância, condição de vida, etc., por algum motivo que cabe aí a outras ciências investigar, essas pessoas não tiveram a capacidade, não tiveram desenvolvida o senso de responsabilidade, o senso de cuidado. E essas pessoas não vêm da pobreza, não é a questão da vulnerabilidade da pobreza, é outro tipo de problema que surgiu nessas pessoas. Só que, para a sorte dessas crianças que são filhas da classe média alta, que são abandonadas, a própria família, e aí a sociedade, né, a comunidade, a família extensa, acaba se organizando para amparar a criança. Eu tenho uma irmã maluca que está drogada e os meus sobrinhos não conseguem ser criados por ela, o que eu vou fazer é tirar esses sobrinhos dela e tentar criar eu. Põe água no feijão, já tem muita gente lá em casa, a gente bota colchonete e tocamos a vida. Eu não vou admitir que meu sobrinho seja institucionalizado. Seria algo completamente impensável na minha vida, como na vida de todos que estão nos assistindo aqui, com certeza. Nós teríamos essa capacidade de afeto, essa capacidade de ampliação para sermos a resposta dessa família extensa, porque nós temos capacidade de afeto e capacidade de cuidado. Então, seria horroroso um médico, um procurador de justiça ter um sobrinho institucionalizado. Você imagina sair isso no jornalzinho da cidade. Sobrinho do promotor de justiça está institucionalizado. O que ele vai fazer? Não, ele... Mas, para uma classe social, isso é razoável, isso não é tão ruim, isso é admissível socialmente. Então, portanto, o que eu quero lançar com essa reflexão é que a questão do abandono, a questão da ausência de capacidade de cuidado, não se relaciona tão somente com a questão da pobreza. A pobreza atrapalha, a pobreza fragiliza, a pobreza expõe a outros riscos e, por isso, também ela deve ser levada em consideração. Eu não estou falando que não tem relação. Tem, mas não é a única causadora. E isso liberta a nossa análise, porque 99% dos pobres brasileiros criam seus filhos com grande dignidade, superando a falta de política pública, a falta de saneamento, a falta de transporte, a falta de moradia, se vira
mora na favela, mas mantém com a criança uma relação de cuidado, matricula a criança numa escola, procura prover o que há de melhor. Quantos de nós não provemos de famílias humildes que se superaram em nome desse amor, em nome dessa relação de realidade, de cuidado? E nos orgulhamos de termos essas origens. Pessoas que passaram péssimos bocados, não só maus bocados, para permitirem a nossa vida, a nossa proteção, a nossa ascensão ao futuro. Nós tivemos direito ao futuro. Então, assim, para 1% dos pobres brasileiros, menos de 1%, que não conseguem cuidar, nós criamos a teoria que a pobreza é a única definidora dessa situação de vulnerabilidade da criança. E é uma questão a ser pensada, eu acho que não. E ainda que seja explicativa, o que nós vamos fazer? Vamos deixar a criança lá, sendo ser viciada, alugada para pedófilo, entrando na porrada, com toda palavra? É isso? Nós vamos simplesmente falar, olha, você vai ficar aqui entrando na porrada porque as pessoas são vulneráveis e porque o capitalismo causou isso no mundo? É isso, concretamente? Né? Como diz o meu colega Cristiano Chaves, maravilhoso promotor de justiça baiano, eu fiz graduação, mestrado e doutorado para dizer que você está ferrado. Que você não tem direito. Nós não podemos te ajudar. Pode ficar institucionalizado, você não vai ter família. E você tem que entender isso, porque, afinal de contas, é assim, a família biológica precisa ser trabalhada até a última das oportunidades. Só depois que você estiver muito traumatizado, que a gente vai pensar numa família adotiva e vai botar a culpa nos adotivos, que não te querem porque você já tem 11 anos e está traumatizado, porque eles são preconceituosos. Então, assim, é uma equação muito cruel e muito simples de se fazer, mas completamente sem compromisso com mudar a realidade. Então, eu não quero fazer tábua rasa da necessidade de amparo da família biológica, mas é necessário se saber se aquela família biológica tem potencialidade para ser uma família afetiva. Se ela tem capacidade de adotar o próprio filho. Doutor Sávio, o senhor tocou nesse assunto que foi uma das pautas da nossa reunião aqui na Ampara, quando uma das voltas das nossas andanças para o interior do estado, e que resultou nessa forma do projeto Fortalecer. Então, a minha pergunta para o senhor aqui, eu estou lembrando de toda essa situação que nós vivenciamos no interior e que ouvimos de técnicos que tinham medo de tomar esse posicionamento como equipe psicossocial, de fazer com que essa criança, que não tem mais condições nessa família que o senhor está citando aí, que está nessa vulnerabilidade só teórica também, permanecer com a família e teriam que ser destinados a ir para adoção mesmo. Então, as crianças estão demorando muito tempo nas casas lares ou nos abrigos. E a equipe, algumas equipes, sinceramente, se abriram dizendo que tem um pouco de medo. O senhor acha que esse preconceito que o senhor citou no início da sua fala tem a ver com medo? Ou o medo está por trás desses bastidores desse preconceito? Que agora eu estou pensando sobre isso aqui. Eu acho que alguns têm preconceito e dolosamente incutem medo nas pessoas. As pessoas têm medo com toda razão, porque é feita uma propaganda tão contrária à adoção e tão a favor à reintegração familiar, que as pessoas... Outro dia eu fui a uma instituição visitar umas crianças no abrigo na minha cidade, e apareceu uma assistente social de 22 anos de idade, recém-formada, e me explicou o seguinte: olha, essas crianças aqui não estão para adoção, essas crianças aqui, prioritário é a reintegração familiar, a adoção é a última das hipóteses. Eu agradeci a aula dela, né, depois de 30 anos de Ministério Público ter sabido disso, e percebi, ela não fala isso por mal, ela foi doutrinada. E o que está vendo hoje é que as pessoas estão com medo de se manifestar no sentido que é certo, porque se você se manifestar de determinado jeito e te utilizarem algum tipo de perversidade na interpretação como você está dizendo, pode te aproximar a este ou aquele campo de espectro político. E aqui não tem nada a ver com política, nós estamos falando de criança. Eu não estou declarando voto. Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou de centro.
Eu estou dizendo que a criança tem direito à convivência familiar. A criança tem direito a ser o principal sujeito de direitos. Enquanto nós estamos mantendo ela numa instituição de direito à família, nós estamos violando um direito que está escrito no 227 aqui, que não foi revogado, manda em todos nós, em todo mundo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a criança tem direito à convivência familiar. Ué, eu deixo a criança 2 anos sem isso e digo que é para o bem dela, e digo isso, que isso é uma medida protetiva. Nós precisamos romper com o cinismo. É isso que nós precisamos romper. E quem fala isso dessa forma é entendido como uma pessoa que está querendo criminalizar a pobreza. Porra, não há nenhuma palavra de crime aqui dita. Não há nenhuma. Muito pelo contrário, as pessoas que estão na situação de drogadição, de alcoolismo, etc., precisam de políticas públicas. Agora, tem que saber se essa política pública salva aquela criatura a ponto de se transformar num pai responsável em 6 meses, em 1 ano. E uma vez eu falei lá em Goiás, deu uma confusão danada lá em Goiânia, porque eu falei que em 2006, já tem bons anos, né? Que todo juiz de direito, todo promotor, todo defensor público, toda assistência social, todo psicólogo devia passar 6 meses institucionalizado para saber o que é. Ter alteridade. As pessoas agora falam em empatia, empatia tem que ter... Empatia é um sentimento fraco. Alteridade que é legal, se colocar integralmente no lugar do outro. É mais do que empatia. E eu me colocando integralmente no lugar do outro, sei, eu já falei aqui, eu sou procurador de justiça, gente, de infância e juventude. Eu só trabalho com processo de infância e juventude no 2º grau. Procurador de justiça, para quem não sabe, é um promotor de justiça que ficou velho, ele tem cabelo branco. E ele foi trabalhar no tribunal, nos recursos, porque quando o juiz fica velho, ele se chama desembargador, menos as juízas, por exemplo. A desembargadora Orotides, por exemplo, é uma garota. O desembargador precisa de um Ministério Público lá para opinar, para defender o ponto de vista do Ministério Público. Esse Ministério Público lá não se chama mais promotor, se chama procurador de justiça. Não mudou nada, só que o cara ficou mais velho. Só que aqui no Rio de Janeiro, o procurador de justiça de infância trabalha só com processo de infância. Então, ele vai lá para os desembargadores defender processos na adoção, destituição do poder familiar, direito à saúde, direito à educação, vaga em creche que foi sonegada e a criança... São esses os meus processos do dia a dia. Representações administrativas, multas que são aplicadas por descumprimento das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso faz parte do meu dia a dia de processo. São esses processos que eu falo no dia a dia. E, apesar de ter assumido a presidência da Fundação Escola Ministério Público, eu não saí da minha promotoria, da minha procuradoria. Eu continuo trabalhando com os processos. É um compromisso pessoal que eu tenho. Né? Eu não pleiteei a minha saída, porque os outros presidentes do passado ficaram afastados da sua função para ser só presidente. Eu estou fazendo as duas coisas, porque eu gosto de estar lá me sentindo útil para essas crianças. Né? Mas eu estou no final da cadeia de proteção. Quem está lá na linha de frente são as equipes técnicas dos municípios, na atividade de acolhimento, na atividade de enfrentamento da situação, são os conselheiros tutelares, são essas pessoas que estão lá na linha de frente lidando com a tragédia em si. A tragédia chega para mim em depoimento, em papel. Papel não, porque agora a gente não tem mais processo de papel, mas chega no meu computador, limpinho. E é triste de ler. Eu fico imaginando como é triste de ver, de viver, e de ter que ter coragem. Mas eu digo o seguinte, vocês não estão sós. Há no Brasil diversos movimentos que hoje querem ser mais pragmáticos nesse sentido e menos, digamos, teóricos. E aí é uma coisa que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe. Ele trouxe um movimento dos estatutistas, que são pessoas que adoram o Estatuto pelo que o Estatuto é e pelo representor de mudança da legislação anterior. E foi uma mudança significativa e importante, mas não o suficiente para ele, Estatuto, ser canonizado. Aquilo é só uma lei. Aquilo é papel. Debaixo do papel, como dizia o falecido juiz de direito Alírio Cavalieri,
debaixo do papel tem gente. E são essas pessoas que precisam ser salvas. Então, portanto, eu entendo as pessoas terem medo, entendeu, Deise? Eu entendo as pessoas terem medo de falar, porque você nunca sabe se aquela pessoa vai, de uma hora para outra, melhorar a vida, que é possível que ela melhore. Tem um caso em 1000 que a pessoa vê Jesus e melhora, então isso passa a justificar as outras 999 que não melhoram e você fica esperando uma mudança. Mas eu acho que o português tem que ser dito claramente, olha, se você não se aprumar, seu filho não pode ser mais seu filho. E ter coragem de verbalizar que essa pessoa, a despeito da situação de vulnerabilidade, tem deveres a cumprir para com a criança. Então, é uma missão árdua, não é uma missão fácil, mas estando em rede e articulados, nós conseguimos exercer essa nossa independência pessoal através da nossa atividade técnica e atividade profissional. Então, o conselheiro tutelar, o integrante de equipe técnica, precisa constatar, narrar o que está acontecendo para que as pessoas que têm o poder de decisão sejam instadas a defender realmente a criança e não apenas a aderir a um discurso fácil e varrer aquela criança para debaixo do tapete. Gente, nós vamos chegar a um tempo que as pessoas serão responsabilizadas por sua omissão. Até agora, isso não aconteceu direito. Só se responsabiliza o adotante que devolve. Esse, coitado, vai para o pelourinho tomar chicotada. Agora, e nós detestamos devolução de adoções, né? Mas aqueles que, tendo uma opção melhor, deixaram de ter essa coragem para optar por esperar mais um tempo e perder a chance. Hoje tem a doutrina da perda de uma chance, ela pode ser paga como indenização. E no futuro nós vamos ter filhos dizendo, olha, eu podia ter sido adotado se tivessem destituído meu poder familiar, quando minha mãe me deu uma surra e quebrou meu braço. Me levaram para o abrigo, tentaram várias vezes a reintegração familiar, fui maltratado de novo, me traumatizei e perdi a chance de ser adotado. Então, eu acho que no futuro nós vamos ter a responsabilização da rede, do Estado, inclusive pessoal, daqueles que lidam com isso. Não é algo que eu gostaria que acontecesse. Talvez aconteça porque nós continuamos com o mesmo tipo de discurso que parte de uma idealização da família de origem, parte de uma idealização da pobreza, para depois chegar na conclusão que aquela criança em concreto deve permanecer sem família numa instituição ou em situação de risco com a sua família de origem. Só para continuar falando do artigo 227, depois desse comentário, eu queria dizer que o artigo 227, no final, dá responsabilidade ao Estado. E essa responsabilidade do Estado, ela é responsabilidade pelas políticas públicas, pela criação das políticas públicas que vão evitar o risco da família e, evitando o risco da família, evitam o risco da criança. Mas ela atinge a criança imediatamente, porque ela existe para proteger a família. E aí, as políticas públicas de educação, as políticas públicas de emprego, as políticas públicas de saneamento, as políticas públicas de moradia, elas servem para empoderar as famílias e, portanto, dar mais razão para que essas famílias tenham com as suas crianças relações de responsabilidade. Esse artigo 227, ele tem dois tipos de direitos que são elencados nele das crianças. Eu estou insistindo nele porque todas as outras normas, seja uma portaria que o juiz da sua comarca fez, até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, da menor norma até a norma mais famosa do Brasil, todas elas têm que estar submetidas a isso que está na Constituição Federal. Esse é o princípio, essa é a ideia maior, essa é a alma. Essa alma tem que estar refletida em todas as outras leis e nas nossas ações. E disse aqui, eu tenho absoluta prioridade para assegurar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária.
eu estou tratando de direitos prestacionais. Eu preciso prestar esse direito às crianças. Elas precisam ser criadas com esses direitos. Esses direitos precisam ser oferecidos para ela e para os seus cuidadores imediatos, né? E depois eu venho com os direitos protecionais, aqueles em que eu tenho que proteger a criança, então o preceito é negativo. A criança não pode ficar exposta a esse tipo de coisa que está dito aqui. E continua o artigo 227 dizendo o seguinte: além de colocá-los a salvo, tem que colocar as crianças a salvo de toda forma de negligência. Muitas vezes eu vejo, tudo é negligência. Aqui na Constituição não foi ninguém que está inventando no concreto. A negligência é a falta de cuidado. A negligência é a falta do exercício do carinho concreto. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, portanto, são direitos protecionais. Eu tenho que estar protegido dessas ocorrências, a criança precisa estar protegida dessas ocorrências, e quem deve protegê-la? Em primeiro lugar, a sua família. Em segundo lugar, a sociedade, o que há de mais amplo. Ou seja, eu posso, inclusive, coibir a sociedade de certas práticas, eu posso coibir certos serviços que sejam... posso colocar classificação indicativa em certos programas, eu posso coibir certas exibições. Por quê? Porque a sociedade precisa submeter essa proteção. Se uma determinada atividade privada, ainda que no espectro de liberdade que nós temos no país, que não é pequeno, né? Nós somos um país livre, as pessoas podem fazer tudo, desde que cumpram a lei, e eu posso cercear uma determinada atividade se ela expõe as crianças a uma informação, a um nível de exposição que seja considerado indevido. É claro que isso tem margem tênue, que pode ter discussão, mas a possibilidade concreta do poder público regular a atividade privada. E nós tivemos agora, recentemente, uma audiência pública interessantíssima, que até o Felipe Neto participou, sobre a exposição das crianças em canais como YouTube, TikTok, plataformas, né? YouTube, TikTok, Instagram, seja lá o que for, né? Nessa rede social toda ampla, como que as crianças devem ser protegidas da sua exposição, ao que elas podem acessar, qual o controle da família a respeito do que elas acessam, que é uma discussão absolutamente real, porque nós não temos consciência de que crianças que passam o tempo inteiro, e vejam, crianças de várias classes sociais têm acesso a essa nova realidade, essa realidade virtual, elas ficam expostas e nós temos que ter, então, algum tipo de controle, sem cercear a liberdade de informação, sem cercear a liberdade de expressão, mas condicionando determinadas... eu não posso botar um sexo explícito no pátio da escola da criança. Eu acho que isso é agressivo. Eu acho que todos nós vamos concordar que cada família vai decidir como que explica as questões da vida sexual para a sua criança. O poder público nas escolas também tem um programa público para que isso seja feito. Então, o Ministério da Educação regula como que a questão da sexualidade é tratada nas matérias, então tem um tempo certo para ser feito. Eu não posso simplesmente fazer um espetáculo para crianças de 5 anos de sexo explícito na praça. Então, assim, como que eu posso cercear essa atividade? Eu cerceio essa atividade, porque ali é o lugar impróprio para essa atividade. Essa atividade pode ser permitida no acesso restrito de maiores de 18 anos de idade em determinados lugares. Então, eu tenho instrumento jurídico para diminuir e condicionar atividades privadas, porque a sociedade também é responsável pelo bem-estar das crianças. E, por fim, o Estado, que é o culpado de tudo que acontece. A culpa é do Estado. Falta isso, é culpa do Estado. Falta educação, é culpa do Estado. Só que eu acho uma crueldade, quando a gente fala no termo assistência social, que é tão amplo, dizer o Estado precisa dar assistência social, porque é impossível. O Estado é condicionado por orçamentos, o Estado é condicionado por uma realidade. Então, não adianta na Constituição da Argentina dizer que todo mundo tem direito a isso e aquilo, se a Argentina está na pindaíba, está devendo ao Fundo Monetário Internacional, deu calote e não tem dinheiro.
ela precisa ter contingenciamento de verbas. Eu tenho cidadania portuguesa e família e pessoas da minha família próxima que residem, amigos em Portugal, e quando eles passaram lá pelo controle do FMI, eles chamam Troika, que foi FMI, Banco Mundial e Banco Europeu, eles tiveram redução de direitos, inclusive no funcionalismo público. Depois até houve uma decisão ou outra devolvendo alguns direitos que, na época do sufoco, tinham sido tirados. Direito a 13º, direito a férias. Então, assim, vários direitos. Sabe por quê? Porque não tinha dinheiro. Não adianta estar escrito no papel. O papel aceita tudo. Então, em relação às políticas públicas, da mesma forma, é claro, nós precisamos fiscalizar as políticas públicas. Por isso foi criado, por exemplo, o Conselho de Direitos da Criança, que é um formulador de política pública, um autorizador de convênios e que deve funcionar bem em todos os municípios. É para isso que existe o Ministério Público, que pode entrar com a ação civil pública para criar o programa de acolhimento familiar num determinado município que não tenha. E deve fazê-lo, porque o acolhimento familiar é melhor do que o acolhimento institucional. Isso dito pelo ECA, não é só a minha opinião, né? Então, deve prevalecer o acolhimento familiar. Se eu não tenho esses programas, eu preciso criar. Se o município não se coçou para criá-lo, o Ministério Público tem inquérito civil, ação civil pública, para tentar fazer com que o município dê essa oportunidade como política pública uniforme para as crianças. Então, o Estado é o terceiro desses responsáveis do artigo 227. Você quer me perguntar alguma coisa? Eu estou escrevendo tudo que você está falando aí. Está vindo muito ao encontro das nossas necessidades aqui em Mato Grosso. Essas discussões são realmente uma realidade, né, nossa aqui, e precisamos de ouvir, e que bom que a Ampara está gravando essa sua fala, para que possamos fazer várias, inúmeras rodas de conversas, né, e debate a respeito dessa situação. Porque há alguns profissionais da área que não concordam com essa realidade, com do que é constitucional, né? Que é o acolhimento familiar que deve prevalecer mais do que institucional. E gostaria que o senhor discorresse um pouco mais sobre isso agora, sobre o acolhimento familiar. Bom, eu acho que o acolhimento familiar são algumas coisas que o ECA trouxe e que ainda não foram implementadas como um todo. Eu vou falar dos dois, o acolhimento familiar, e depois falar sobre o apadrinhamento, né, que também, modificação recente, em 2017, houve a inclusão da possibilidade do apadrinhamento. Em Portugal, eles chamam de apadrinhamento civil, é um instituto jurídico amplamente regulado. O acolhimento familiar, quer dizer, um ambiente familiar é melhor do que um ambiente coletivo para a criança. E, por isso, inclusive, há instituições, abrigos, que imitam a estrutura familiar, né? Casas-lares, e que são para fazer um acolhimento mais humanizado, onde a criança tem um grau de especialidade um pouco maior. E está comprovado que esse grau de especialidade é melhor do que você ser criado no ambiente coletivo, em que você não tenha esse protagonismo, essa possibilidade de ocupar um espaço mais bem dividido. E portanto, o acolhimento familiar surge como uma política pública obrigatória e uniforme. Então, portanto, não é a favor do município oferecer o acolhimento familiar. Ele pode ter várias formas de propor isso. Ele pode fazer através de várias estruturas, de convênios com a sociedade civil organizada, com ONGs, etc. Mas ele precisa, a despeito dele ter essa discricionariedade de como ele vai fazer, ele precisa fazer algum tipo de acolhimento familiar em que a criança tenha a oportunidade de viver numa família. Quais são as questões do acolhimento familiar? O acolhimento familiar, ele existe para que a situação jurídica da criança seja definida. Então, portanto, ele não pode demorar muito, senão a criança se apega a essas pessoas de tal forma que a superação dessa retirada da criança da família acolhedora seja algo dificílimo, seja algo traumatizante. Então, por isso que algumas pessoas, eventualmente, têm resistência ao acolhimento familiar,
Ou seja, você coloca a criança numa situação que é boa e depois você pode devolver a criança para uma outra situação que não é boa. E eu vi também... Então, essa é uma questão. Primeiro, o acolhimento familiar ele precisa só existir como uma atitude temporária e, portanto, a família acolhedora ela não está habilitada para adotar a própria criança que acolhe, certo? Se ela participa de um programa desse. É diferente de uma guarda provisória de uma criança para fins de adoção. Então, não estou falando da mesma coisa, são duas coisas distintas. Né? Uma coisa num processo ainda correndo a destruição do poder familiar de uma criança analisada, que eu, habilitado, sou chamado, pego a criança em guarda, aquela destituição acaba e, a partir daí, eu adoto. Essa situação é muito comum e salva a criança de estar na instituição, já deixa a criança na sua futura família. A chance de haver reversão desse quadro tem sido demonstrado muito pequeno e vale mais a pena essa situação do que deixar a criança numa instituição durante 5 anos para acabar o processo de todos os recursos que existem e são feitas, às vezes, independentemente da vontade do pai e da mãe biológica. A Defensoria Pública recorre sozinha. Recorre de pai que não se defendeu. Né? São os processos que eu lido, por isso que eu estou dizendo. Não estou falando mal da Defensoria Pública. Ela tem razões para fazer isso. Eu não vou discutir aqui. Né? Depois, num fórum mais a miúde, a gente pode até discutir, ou pelo menos num fórum que tenha um defensor público aqui para se defender, para defender a instituição, certo? Seria mais ético. Mas o fato é que a existência de um processo que há recursos, em que, se o recurso ganhar, você não sabe o que faz com a criança, que o pai não se defendeu, vem um curador especial, defende e diz que o pai é uma maravilha. O juiz condena, o juiz diz que destrui o poder familiar. A defensoria vai e recorre, vai para o tribunal. Se o tribunal decide devolver para a família que não se defendeu pessoalmente, o que a gente faz com a criança? Ou seja, esse recurso é um recurso que, obviamente, não vai reverter a decisão original. Ele vai manter a criança destituída do seu poder familiar. Só que ele atrasa a colocação da família em família substituta, da criança em família substituta. O que é uma crueldade. Eu sei que os pais sumiram. Eu continuo defendendo os caras por 3 anos para a criança ficar 3 anos sem pai. Há 3, 4, 5 anos no processo não tem ninguém se defendendo, só um curador especial, porque o Código de Processo Civil manda ter. E o cara vai recorrendo, chega lá 5 anos depois, bom, agora, meu filho, você tem 8 anos, vamos procurar depois que você está mais 3 anos à toa, numa posição que todo mundo sabia desde o início que não seria revertida. Então, vamos romper o cinismo, mas vamos romper o cinismo como um todo. Não pela metade. Então, obviamente, os juízes, nessa hipótese, podem e devem colocar a criança já na família substituta para fins de adoção, para que, enquanto esse processo burocrático não acaba, a família já consiga conviver com a sua criança, já se adapte, já supere essa fase crítica da adoção, que é a primeira fase, a fase da adaptação, e que precisa ser compreendida com a humanidade que as pessoas têm. Adotar uma criança não é só fazer assim, bom, me ame, criança. Eu sou um excelente pai. Entendeu? Isso precisa ser construído. A adoção é uma via de mão dupla. A pessoa adota, precisa ser adotada. O pai e a mãe precisam ser adotados. A criança precisa gostar deles. Eles precisam pegar o approach de como lidar com uma criança eventualmente rebelde, traumatizada por outros adultos que não souberam amá-la. Enfim. Por isso tudo, eu acho que a família acolhedora é uma solução interessante, porque ela exige que o poder público decida mais rápido. Você deixar a criança 3 anos com essa família, essa criança não pode ser tirada dessa família. Cria um vínculo tal que a retirada é uma retirada traumática. E a família acolhedora, ela existe tanto para a reintegração familiar, ou seja, em 3 meses, 4 meses eu consigo reintegrar porque a família de origem tem afeto e cuidado e a situação de perigo passou e foi tratada e foi solucionada, e eu tenho segurança para fazer uma reintegração responsável, porque o que há de reintegrações irresponsáveis e desastradas não é brincadeira. Só para tentar, para fazer um test drive, para dar mais uma chance. E você submete a criança a ficar com uma família que você não deixaria o seu filho durante meia hora. Eu acho que esse é o padrão. Eu deixaria meu filho com essa pessoa se ele viver essa realidade social?
Não pela questão da pobreza, a questão da humildade, das posses, mas pela questão de cuidado. Se a resposta for positiva, ótimo, você pode fazer a reintegração. Se a resposta for negativa, você não pode, em sã consciência, fazer uma reintegração para criar risco para a criança, apenas acreditando assim, numa visão ideológica, ideologizada, romantizada. Não, ele vai se aprumar, etc. Então, o que eu vi, quando eu trabalhei com adoção internacional, no final da minha carreira como promotor, antes de ser promovido a procurador, trabalhei com adoção internacional, as 2, 3, 4 tentativas de reintegração familiar por caso, de criança que agora se procurava um pai fora do Brasil, porque os brasileiros são preconceituosos. Ora, se tivesse destituído o poder familiar na hora certa, essa criança já tinha sido adotada e estava feliz de uma família adaptada, mas tiveram medo. Então, portanto, eu acho que essa questão da família acolhedora é muito importante, porque, estando numa família acolhedora, o poder público tende a ter soluções mais rápidas, seja de reintegração, seja de instituição poder familiar, né? Seja de colocação numa família extensa, com afinidade e afetividade, que são condições essenciais, senão não pode ser considerado família extensa, né? Ou seja, para adoção. Então, essa eu acho que é uma política pública que é viável em todos os municípios. As famílias podem ser voluntárias, há várias formas de se fazer essa política pública. Ela não é uma política pública apenas, digamos, cara, que você tem que contar. Há vários grupos de apoio à adoção, por exemplo, que apoiam a política pública de famílias acolhedoras, e são famílias acolhedoras, sabendo que não vão adotar aquela criança. Outro óbvio que se faz da família acolhedora é o fato de que a família acolhedora pode, a despeito de não ser viável juridicamente, querer adotar. E aí um pandemônio. Mas isso já existiu. Teve um estado que fez a família acolhedora para bebê. Botou um monte de bebê na família acolhedora, todo mundo quis adotar. Quer dizer, eu acho que a família acolhedora pode funcionar para bebê, mas só para pessoas preparadas que sabem que não podem adotar. Então, assim, você diminui o risco, por quê? Principalmente, o cara já é pai adotivo, ele vem do grupo de apoio à adoção, ele conheceu a ideia de uma adoção legal, seguro para sempre, ele segue o modelo. Então, ele é preparado, ele tem uma tendência a cumprir essa regra melhor do que alguém que aparece do nada e botar assim, pretendentes à adoção para ser família acolhedora. O cara está querendo um filho, você dá a criança para ele e fala que é de mentira. Então, assim, em tese, e para a maioria das pessoas, não deve ser permitida a adoção de criança para família acolhedora. A família acolhedora não é uma forma de furar fila. Ponto. Mas nós não podemos exigir que as pessoas sejam robôs. Você entra com um determinado propósito e já houve caso de deferimento de adoção para a família acolhedora, que o cara estava preparado, avisado, já tinha jurado, já tinha que não ia adotar. Mas depois de um ano com a criança, falou, não tem mais sentido essa criança ir embora. E aí, esse risco é um risco concreto que existe. E a despeito de todo o faniquito que foi dado, nesse caso concreto, em que havia fundamentada razão para se impedir que essa adoção se verificasse, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro constatou que havia vínculo por parte da criança e disse, bom, não era o ideal, mas eu não preciso traumatizar uma criança só para manter a regra de vocês, adultos. E a criança foi mantida na família acolhedora a despeito disso não ser inicialmente legal. Então, eu acho que é possível até você pensar depois em indenizações, sanções, multas, pagar 10 flexões em praça pública, seja lá o que for, para quem furar a fila nesse contexto. Né? Mas, veja, não foi dolosamente, o cara não foi furar a fila, ele simplesmente achou que ia ter um tipo de reação, que nós, como seres humanos, somos muito prepotentes, nós achamos que nós damos conta de tudo. Eu fui família acolhedora 2 vezes, nas 2 vezes eu devolvi a criança, mas eu sofri igual um cachorro. E até hoje eu tenho saudade deles. Eu também, doutor. Eu também tenho experiência. É muito fácil falar, não se apaixona com isso, com a mentira. Tem muito cara que é engenheiro de obra pronta, vai tratar dos seres humanos como se eles fossem máquinas.
Nós não somos. Nem nós da rede somos. Nós temos que ter alteridade, se colocar no lugar do outro aí também. Não é o ideal o cara furar fila. Não é o ideal o cara fazer adoção direta. Não é o ideal. Mas, em determinados casos, quando a situação da criança está consolidada e a criança vai sofrer, nós podemos criar juridicamente exceções em função do princípio do melhor interesse da criança. Está consagrada aqui no 227 da Constituição Federal, que eu acabei de ler para vocês. Então, quer dizer, eu acho que esse problema da família acolhedora vai continuar existindo. De 20 vai acontecer isso uma vez, de 30 vai acontecer uma vez, mas para 29 funcionou bem, e a criança voltou para sua família de origem ou foi para a família adotiva, da fila. Então, por causa de um que dá errado, de um caso isolado, quer dizer, a família acolhedora está funcionando na comarca de São Gonçalo, aqui do lado, há não sei quantos anos. Teve um caso desse, pronto, traumatizou todo o sistema não presta. É como se uma devolução de adoção provasse que nenhum adotante ama o filho. Um pai biológico que mete o cacete no filho prova que a vinculação de biologia nunca está vinculada ao afeto. Então, assim, essa generalização é uma generalização que me parece injusta. Então, quer dizer, nós estamos tratando de uma exceção que precisa ser evitada. Mas se essa exceção ocorrer e a criança for ser traumatizada para a minha solução republicana, que se dane a minha solução republicana e salve-se a criança. É assim que estão decidindo os tribunais, com mais humanidade do que nós, fiscais de fila. Eu me nego a ser fiscal de fila. Eu fiz mestrado, doutorado, eu cacete a 4, para ser fiscal de fila da adoção. Roubou aqui e tal, a criança está há 3 anos, vou tirar a criança de... Não, como que eu vou tirar uma criança de 5 anos que só conhece aquela família? Porque aquela família não se submeteu à habilitação, porque aquela família não fez isso. Está errado, está errado. Mas, às vezes, a ordem jurídica perde. Então, assim, são exceções, devem ser evitadas, mas o fato de existir exceção não quer dizer que o projeto da família acolhedora, com pessoas cada vez mais preparadas, informadas, capacitadas, né? Isso passa pela preparação do acolhedor. Exatamente, doutor, exatamente. E aqui no Estado precisa ouvir isso, porque agora começou-se uma movimentação referente às implantações dos serviços de família acolhedora, né? De proteção social especial de acolhimento, e por famílias. Mas é necessário que temos que colocar nesse debate aí a necessidade das capacitações dos profissionais que vão lidar com isso, porque precisam conhecer e entender essa realidade de como é que funciona esse serviço e como também das capacitações, das preparações das famílias que poderão ser habilitadas para serem famílias acolhedoras, porque existe um perfil, né, de família. E é necessário que se discuta isso e que as pessoas prestem atenção. Não pode ser, também não estamos colocando agora a postos aí a família acolhedora para todas as famílias. Não são todas que têm condições de serem acolhedoras, né? E isso que o senhor está falando é muito importante pela movimentação que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso. Eu também sou família acolhedora, já passando, 3 crianças passaram por nossa família, nossa casa, e assim como o senhor falou, nós também sofremos pela entrega, mas foi uma felicidade tremenda de tudo que aconteceu com elas, né? Uma foi para adoção, outra voltou para a mãe, que depois ficamos sabendo que teve que ir para a madrinha, porque a mãe não tinha condições nenhuma, voltou com o abusador da própria filha, e a outra a gente conseguiu resgatar o pai, né? Que passou mais de 3 meses conosco. E se não tivesse em família, talvez essas crianças poderiam estar até hoje na situação que estavam antes. Porque foi depois que entrou na família que começou a conversar, explicar, esclarecer e a revelar o que passava, né? E é muito importante que nós, famílias que acolhemos, que temos esse perfil, tenhamos a consciência do desapego, né? Não só a consciência, como a prática do desapego. Exatamente para não causar tantos constrangimentos nessas relações.
E agora nós estamos percebendo essa corrida aqui no Mato Grosso, e esta é uma das estratégias de atividade que Ampara, né, tão bem, através da nossa presidente, trouxe para a equipe conversar, elaborar uma estratégia como esta, que com profissionais como o senhor, né, damos conta de ir mais profundamente, de mergulhar um pouco mais na realidade, não com cinismo mesmo, e não com tanta hipocrisia, sair da teoria e vir para o pragmatismo, né? Muito obrigada por essas colocações, mas pode continuar aí. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a errar a favor da criança, a gente sempre erra contra ela. A gente quer toda... Quando a gente coloca um bem jurídico e segurança jurídica absoluta, nós colocamos outro bem jurídico em insegurança jurídica absoluta. Então, se eu quero só tirar uma criança de uma mãe, se eu ficar comprovado completamente, esgotar das possibilidades, eu também vou esgotar as possibilidades da criança em uma outra família. Então, nós temos que tomar cuidado com essa cantilena que simplesmente impede que nós vejamos as crianças como principais sujeitos de direitos. Isso que é o melhor interesse da criança. Saber que nas relações que ela vivencia, e a proteção integral protege a sua família, inclusive e principalmente sua família de origem, que é o lugar onde ela devia ficar. Mas essa proteção do todo não me permite ver a criança como algo irrelevante, que ela desapareça nesse mosaico familiar. Ela é protagonista. Então, eu retiro ela e digo, quais os interesses dela aqui? Bom, quais os interesses dela? O interesse dela é não ser vítima de violência, negligência, abandono, tudo isso que está aqui no artigo. Ela tem que ter direito à educação, está tendo, sim ou não? Qual a possibilidade dessa família se transformar em curto espaço de tempo pela média que as pessoas levam para se livrar das drogas, para se livrar do alcoolismo? Ou simplesmente pessoas que... Eu te digo o seguinte, Eliacir, se uma mãe biológica institucionalizar uma criança e visitá-la uma vez por semana, essa criança vai completar 18 anos na instituição. Porque ninguém vai ter coragem, não. Ela mantém um vínculo, mas não cumpre o seu dever, que é atribuído pela Constituição, pelas leis, e que é atribuído pela prática da humanidade, que é manter seu filho consigo. Então, quer dizer, ou se apruma ou não se apruma. A visita na instituição não supre a necessidade da criança. E eu acho que quando a criança volta a ter protagonismo, eu consigo olhar para essa família com independência. Ela tem condição? Tem condição. Vamos aplicar todas as políticas públicas para essa salvação da família. Agora, essa análise tem que ser uma análise honesta. Ela não pode ser uma resposta em tese. Toda a família tem condição. É mentira. Há pessoas que nunca vão se recuperar. E nós temos acompanhado que esse número em criança institucionalizada é majoritário. Senão nós estaríamos com nossas instituições vazias. As políticas públicas funcionariam. E olha, gente, olha só. Apesar de nós morarmos num país pobre, o nosso atendimento de assistência social, os aparelhos públicos de atendimento, evoluíram enormemente nos últimos 20 anos. Não foi pouco. O que nós tínhamos em 88, lá, 40 anos atrás, quando a Constituição foi trazida, era muito menos do que temos hoje em termos de capacidade do Estado da resposta. Houve a descentralização, que também é um princípio, a municipalização, ou seja, os serviços estão perto daquela pessoa. Há municípios pobres que não podem, o Estado também, o Estado membro, tem a sua atividade. Estou dizendo que é uma maravilha? Não, tem lugar que é muito ruim, tem lugar que ainda falta, mas eu estou dizendo que existem mais do que antigamente. E muitas vezes as pessoas, com todos os encaminhamentos, não têm capacidade de superar os seus próprios problemas. E aí a pena dessa pessoa faz com que eu resolva sacrificar toda a vida da criança. Não é só a infância. Eu sacrifico a infância e prejudico pela vida inteira, por falta de insumo essencial nesse momento, que está comprovado cientificamente que as crianças que têm famílias participativas têm a sua cognição privilegiada, têm sua formação de saúde mental privilegiada. E aí eu jogo toda essa base teórica que foi construída e comprovada fora, porque eu tenho pena.
É porque eu tenho um lugar ideológico ideal onde aqui todo mundo vai ter a mesma qualidade de vida e todas as pessoas serão felizes. Então, quando eu rompo o cinismo, eu rompo esse mundo ideal que não existe em nenhum lugar do mundo e nunca existiu em nenhum país, por mais adiantado que o país fosse. Eu lembro que o índice de suicídio na Suécia é grande. Antes que alguém fale que a gente tem que ser igual à Suécia. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. A criança, falando de vínculo, né? Uma criança foi institucionalizada, como exemplo, né? Com 2 anos de idade por negligência familiar. E aí, se demorou 3 anos para se destituir essa criança, para colocar essa criança para adoção, que levou mais tempo ela institucionalizada do que o tempo que ela conviveu de forma negligente com a família dela, né? O que justifica esse vínculo? O que justifica esse prazo? É isso que eu não consigo entender. O prazo que ela foi institucionalizada é até maior do tempo que ela viveu em família, então o que justifica essa questão? Não, ela tem vínculo. Que tipo de vínculo? Se ela era um bebê que foi negligenciado e já veio institucionalizado, para demorar tanto essas análises, né, e essas respostas para que essa criança possa ter segurança e novamente convívio familiar, né? Porque uma criança que veio tão bebezinha, que já tinha sofrido logo na primeira infância tantos abusos, tantas dificuldades, agora fica mais 3 anos aguardando porque existe o lance do vínculo. Então, o que define vínculo? O que é vínculo, né? Como que a gente estabelece se ela existia vínculo da parte da criança? Porque esse vínculo parece que interessa só aos adultos, para mim, né? Que sou leiga. É isso que eu queria que o senhor falasse. A prática nossa continua coisificando a criança. A criança ainda é um objeto... o que é justo? Ficar com os pais... Aquela coisa da novela, vai ficar com os pais de verdade, que são os biológicos, no conceito da novela, porque pai de verdade é quem ama, quem cuida, quem cria, quem acorda de noite para dar remédio. Esse é o pai de verdade. Tanto que o Supremo Tribunal Federal já consagrou no tema 622, anota aí, 622, o tema da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que consagrou a paternidade socioafetiva. O sujeito não é pai biológico, se o sujeito não adotou, ele não é pai. Não era. Agora eu posso consagrar pelo comportamento paterno uma paternidade que vai influenciar, inclusive, na sucessão quando esse cara morrer. Então, o que justifica uma criança ter vínculo com a família que ele não vê muito? Não justifica porque a criança não tem. É mentira. Olha, eu não quero entrar na seara dos psicólogos que eu adoro, mas eu estou lendo o John Bowlby, Teoria do Apego. Estou lendo vários livros do Winnicott, tá certo? Aqui. Tudo começa em família, recomendo. Pode comprar pela internet, chega onde quer que seja. Que são caras que criaram a ideia de que o vínculo é uma coisa importante. Mas qual o vínculo? Você pode estabelecer vínculo com maltratadores. Esse vínculo é bom? Não. Você se vincula por necessidade. Sabe aquela síndrome de Estocolmo, onde você se vincula ao sequestrador? O ser humano ele se vincula a despeito de estar sendo maltratado. Ele se vincula sofrendo. Isso não quer dizer que esse vínculo tem que ser mantido, porque se isso vai expor ele a risco, é burrice investir num vínculo que coloca ele ao dispor de violência, de abandono, de negligência. Qual o vínculo positivo que nós estamos falando? Do vínculo que cria relações que são saudáveis para a criança, que ela possa se desenvolver. Esses vínculos são saudáveis. A pergunta é, a família de origem tem capacidade de desenvolver esses vínculos e ter essa responsabilidade? Se sim, nós podemos e devemos investir nesse lugar prioritário, que é a família de origem. Só que é prioritário para 100% das crianças brasileiras. Não é prioritário para 100% das crianças institucionalizadas, que é menos de 0,1% das crianças brasileiras. Para essas que estão afastadas desse vínculo, começa a ter uma pressão para as equipes técnicas. Vamos trabalhar a reconstrução do vínculo. Para quê? Para que você vai reconstruir vínculo com maltratadores? Para que você vai reconstruir aquilo que já... Se não há vínculo, você precisa reconstruir com pessoas mais responsáveis.
e que tenham vontade de amar, porque hoje o afeto define a paternidade. Senão o Supremo não falava que a paternidade socioafetiva é uma realidade. Então, não, temos que trabalhar e fortalecer os vínculos. Pô, vai trabalhar e fortalecer os vínculos com a pessoa que acabou de pagar cigarro nas costas da criança de 5 anos, que alugou ela para um pedófilo. Você vai fortalecer esse vínculo. Meu Deus do céu, é isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso que nós temos que fazer? Você deixaria seu filho 5 minutos com ele? Institucionalize seu filho por uma noite. Se não é ruim ficar na instituição, deixa seu filho passar uma noite, faz um laboratório, entra em contato com um amigo da sua cidade e diz: eu queria que meu filho dormisse em uma noite. Porque se não é tão horroroso, se é horroroso para o seu filho, tem que ser horroroso para todo mundo que está lá. Então, quer dizer, que tipo de vínculo nós estamos tratando? É um vínculo construtivo? É um vínculo que vai colocar a criança num lugar melhor? Porque quando ela está submetida ao cuidado e à violência da mesma pessoa, é natural que ela tenha vínculo com essa pessoa. E que demonstra ter afeto, mas é um afeto que rende para ela o maltrato, a violência, a covardia. A rede tem que tratar para desconstituir o vínculo, tem que tratar para a mãe parar de maltratar, tem que tratar para a pessoa que bateu parar de bater, tem que tratar para tudo. Gente, olha só, tem limites, e esses limites precisam ser enxergados com rapidez, para a gente não tirar a chance da criança ser amada. Porque ela tem direito à família, não estou inventando, está na Constituição Federal. Se aquela família não consegue garantir essas coisas que estão aqui, ela tem direito a outra. Isso choca, porque eu quero ter uma varinha de condão. O brasileiro tem isso. Ele quer que o mundo seja cor-de-rosa do jeito que ele quer. Então, vai ter uma varinha de condão chamada política pública que eu vou clicar e fazer ting. Pronto. Todas as pessoas são felizes, todas as pessoas se amam, não há mais divórcio no mundo. Ninguém acorda mais de mau hálito. Quer dizer, a vida, ela é concreta, ela passa por esses sabores, e há pessoas que não têm capacidade, em curto espaço de tempo, de se tornarem pais responsáveis. Para essas pessoas, a única solução é a instituição do poder familiar, não como punição para elas. E é isso que precisa ser entendido. A destituição não é uma punição em si, a destituição é uma declaração de que nós podemos achar uma outra família que cuide dessa criança como a criança merece, como a criança tem direito. É apenas a desvinculação jurídica. E as pessoas veem a ação de gestão como se fosse uma ação criminal contra a família. Não é. Uma criança que está institucionalizada há mais tempo que conhece a família. Parece que nós estamos tirando um filhinho de uma família amorosa e arrancando ele porta fora para dar para alguém. Nós não estamos tratando dessa... De que criança nós estamos falando? Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa cair na realidade concreta, do mundo concreto, que vocês conhecem melhor do que eu, vocês que estão lá no dia a dia. E por isso eu rendo minhas homenagens. Vocês sabem mais do que eu. Agora, vocês precisam estar autorizados a pensar de forma autônoma. Vocês não precisam adquirir uma cartilha lenga-lenga que explica todas as coisas ruins do mundo, se essa cartilha vai manter a criança sem família, se vai manter a criança submetida à violência, se vai manter a criança submetida à negligência. Que cartilha é essa? E não foi para isso que a gente foi colocado aqui. A gente foi colocado aqui para conseguir emancipar. Então, se nós, com a política pública, conseguimos emancipar a família inteira, ótimo. Se nós não conseguimos, temos que prover família para as crianças. Esse é o ponto. E esse ponto é um ponto que, para isso, tem que ter coragem, tem que ter determinação. Mas a solução inversa, a solução da covardia, nos legou um país cheio de criança institucionalizada e cheio de criança agredida. E nós ficamos olhando uns para os outros. A falha do Ministério Público, a falha porque o Conselho Tutelar não agiu, a falha porque um culpando aos outros, quando, na verdade, o sistema é demagógico e o sistema precisa ser refeito a partir de uma nova lógica, a lógica que realmente a criança é sujeito de direitos e que realmente a criança está em primeiro lugar. Qualquer coisa fora de um sistema que coloque ela em primeiro lugar não obedece aqui à prioridade absoluta do artigo 227 da nossa Constituição cidadã, porque ela é a primeira cidadã, a criança. Percebem? Ótimo. Agora, aqui, finalizando, quais são suas sugestões para a evolução positiva dessa rede?
Eu acho que nós temos que ter mais encontros como esse, mais eventos, mais projetos como Fortalecer. Eu acho que nós temos que empoderar os integrantes da rede para que eles não se sintam subjugados pelo poder de outros integrantes da rede. Não existe na rede um maestro de uma instituição superior que domina tudo. Apesar do juiz de direito decidir questões relativas à guarda, institucionalização e fiscalizar, apesar do Ministério Público ter o poder de instituição familiar, de fiscalização de instituições, e inclusive do Conselho Tutelar, da eleição do Conselho Tutelar, todas essas coisas, cada um dos integrantes tem uma importância fundamental. Ninguém é menor, ninguém é pequeno nessa dimensão. Você que faz abordagem na rua, você que está com a criança na instituição, você que atende a família, você é fundamental porque você é os olhos de quem não vê, de quem está longe da cena da realidade. E você precisa ser empoderado para você ter honestidade, para você retratar o que você está vendo, para você contar o que você está vendo, para você exercer a sua missão de acordo com o que está previsto na legislação, de forma que não se sinta acuado a tomar esta ou aquela decisão, porque a força ideológica de um campo é maior do que a do outro. Quem está discutindo em tese não está discutindo a vida do João, sabe? Do Wellington, da criança institucionalizada, ou da criança submetida a trabalho escravo, ou da criança submetida a vender bala na rua, morando em condição de rua, da criança que está mantida fora da escola por decisão dos seus pais. Nós não estamos discutindo mais em tese quando nós estamos tratando com vocês, nós estamos discutindo a vida dessas crianças. Elas têm nome, elas são de carne e osso, elas têm alma e elas precisam ser amadas agora. Então, portanto, para a rede ser fortalecida, é importante que precisa ter articulação da rede. Nós estamos fazendo isso aqui. A rede vai continuar sendo articulada, tem suas definições, e se tiver um problema de articulação da rede, ele tem que ser levado às instâncias que podem solucionar esse problema. Nós temos que perder o medo de exercer a nossa cidadania plena. Nós temos que estar empoderados como integrantes da rede. Todos que estão me assistindo são importantes. Todos. Todos são fundamentais. Todos têm um trabalho nobre e precisam ser respeitados e precisam respeitar. E aí eu acho que a forma é empoderar essas pessoas através de capacitação. Nós vamos fazer um curso, eu te falei que ia fazer um jabá. Nós vamos fazer um curso de Direito da Criança e do Adolescente na FEMPERJ. É só ir no site da FEMPERJ. FEMPERJ, Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro. femperj.org.br. No site femperj.org.br você encontra o curso de Direito da Criança e do Adolescente, que não será gratuito. Nós decidimos cobrar, mas nós decidimos cobrar um preço absolutamente simbólico, por dois motivos. Porque as pessoas, quando elas pagam, mesmo que seja um preço simbólico, elas decidem fazer as coisas. Tudo que a gente às vezes faz de graça e oferece, as pessoas podem... E segundo, quando ela paga, ela chega empoderada, ela chega como consumidora, como cliente. Ela tem direito a um curso de qualidade. Nós resolvemos fazer um curso socialmente acessível para todas as pessoas. Conselheiros, professores municipais, assistentes técnicos, servidores públicos de prefeitura, todos esses. Nós botamos o curso a R$50 e demos uma bolsa de 50% em cima dos R$50. Ou seja, essas pessoas, qualquer um que peça, vai ter direito de fazer um curso de 30 horas. Serão 3 módulos de 30 horas. O primeiro módulo será dado agora, a primeira parte inicial do ECA, por R$25. Né? Então, é para a pessoa ter... todo mundo ter a capacidade. Se o cara for pobre o suficiente para não ter dinheiro, a gente consegue arrumar uma bolsa integral, cobrar R$5 dele só para dizer que ele pagou. O importante é que todo mundo faça e que todo mundo tenha contato com toda... E vai ser um curso jurídico. Nós vamos explicar cada dispositivo do ECA, cada bloco de dispositivo do ECA, e esse curso vai ser assíncrono, ou seja, vai ficar na plataforma da FEMPERJ, as pessoas vão ver a hora que puderem, que quiserem, não vão ser obrigadas a estar uma determinada hora presencialmente. E a gente está levando muita fé nesse curso.
Eu passei até para a Lindaci, se ela puder partilhar com os integrantes aqui do curso, seria ótimo para que as pessoas pudessem também ter acesso a esse curso. Então, assim, vamos empoderar através da formação, vamos empoderar através da informação e vamos empoderar através das decisões dos tribunais, que estão sendo muito mais protetivas do que a rede já no início, porque estão procurando realmente o melhor interesse da criança, mesmo que esse interesse não seja traduzido em tanta regrinha que nós criamos, né? Então, passa pelo empoderamento de cada um que está aqui assistindo. Essas pessoas são fundamentais e o seu trabalho precisa ser valorizado. E é por isso que eu acho que a articulação começa com a formação, com a informação, como projetos, como fortalecer. É isso. Deise, você tem algum aí no chat, alguma pergunta para ele? No chat não tem perguntas, né? Só elogios. E realmente, né? O tempo é curto, né? A gente pensa que é muita coisa, mas não é, não dá tempo para nada, né? A gente queria falar muito mais coisa. Eu vi aqui que a Lindaci está conseguindo, né? A Lindaci acompanhada aí de longe. E assim, o curso, doutor, eu tinha perguntado o curso, é só sobre o ECA e quem vão ser os palestrantes, além do doutor, quem que vai estar? Na primeira fase, eu vou dar o curso. E para a segunda fase, aí o que aconteceu? Porque a gente não faz, as coisas não acontecem. Então, eu me ofereci para fazer o curso inteiro. Mas a Silvana Moreira já se ofereceu, advogada espetacular de adoção, dirigente do IBDFAM. Vários outros colegas já se ofereceram para falar das suas especialidades, primeira infância. Então, no segundo módulo, nós vamos ter a aparição de outros professores especialistas. Lá na FEMPERJ, a gente também tem uma pós-graduação em crianças e famílias, que é sensacional. Nós vamos utilizar também alguns professores desse curso. Mas o primeiro módulo eu vou dar integralmente. Ele não é só sobre o ECA, ele é sobre os direitos da criança e adolescente, trata do ECA, da Constituição Federal, da Convenção da ONU, mas ele tem uma pegada jurídica, porque ele é feito para as pessoas entenderem esse juridiquês e poderem não serem enganadas por discursos que não estão... Essa história da família extensa, por exemplo, para muita gente aqui pode ter sido uma novidade. Mas é o que está escrito lá no ECA. Então, a gente vai traduzir o que está lá, vai interpretar, vai trazer decisões jurisprudenciais a cada aula, vai ser feito com muito carinho, com muito esmero, como se a gente estivesse fazendo uma pós-graduação junto com a Universidade de Coimbra, que a gente tem parceria, que a gente cobra muito caro. A gente vai fazer com o mesmo carinho um curso extremamente barato, quase de graça, que é para todo mundo participar. O que a gente quer é que atinja... A gente, por exemplo, agora tem uma cidade chamada Juruti, acho que é Juruti ou Juriti, no Pará, fronteira com o estado de Amazonas, em que o Conselho Tutelar se inscreveu todo. Então, assim, é muito legal chegar lá no interior do Amazonas, é muito legal chegar no Brasil inteiro para tratar de um tema que todo mundo... empoderar as pessoas. Porque elas informadas, elas conseguem criar novos questionamentos, nova visão crítica dos atores. Tudo que parece certo e absolutamente certo pode ser questionado aqui ou ali, se o resultado é criança infeliz. Então, é por isso que eu acho que, sabendo o direito da criança e as interpretações corretas, essas pessoas vão ganhar muito na sua dinâmica pessoal e na sua dinâmica profissional. Ai, que maravilha! Eu mesma, eu tenho muita dificuldade de entender, né, o texto jurídico, de me apropriar, porque eu não sou da área do direito, e para mim, especialmente, vai ser maravilhoso, né, porque aqui a gente trabalha justamente com a criança e a gente, na verdade, recebe informações que não estão muito bem interpretadas, como hoje a gente recebeu, assim, para mim foi tudo muito diferente, esclarecedor, diferente do que eu já tinha escutado, principalmente sobre família extensa, né? A gente vê e percebe algumas coisas assim estranhas, né? Parece estranho, mas também você não sabe argumentar, né? Então, fazendo um curso como esse, você vai ter argumentos para poder reivindicar, né? Proteção para as crianças. Então, eu aconselho, divulgo, a Ampara vai estar divulgando. Eu acho que eu recebi isso pela Angaad, né? A Lindaci disse que está divulgando, junto ao OAB e tal. Isso, eu acho que eu recebi também pela Angaad aqui. Mas eu vou divulgar nos nossos grupos, no nosso site, em todo lugar, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a um conteúdo que é uma linguagem que a gente
entenda e possa multiplicar de alguma forma, em forma de direito para as crianças. Eu não... As aulas vão começar a ser colocadas lá depois do dia 25 de abril, que é depois do segundo carnaval do ano, que agora o ano tem 2 carnavais no Brasil. E aí, depois que aquele feriado Tiradentes virou carnaval. E aí nós vamos para o carnaval, aqui no Rio de Janeiro, obviamente, e aí logo depois do carnaval nós vamos botar a razão de 2 aulas por semana. Mas a pessoa não é obrigada a ver nesse dia, ela pode ver, e depois, quando acabarem as aulas, ela ainda vai ter mais 6 meses para continuar vendo. Então, se a pessoa teve um problema, não pôde ver, que o curso vai continuar na plataforma e a pessoa vai ter mais 6 meses depois do fim da colocação das aulas, ou a partir da inscrição dela. Mesmo que ela se inscreva depois que as aulas foram disponibilizadas, ela tem 6 meses para ver o curso inteiro. Cada módulo vai ter esse prazo. E depois do primeiro módulo, vamos oferecer o segundo e o terceiro, aí completamos até o final do ano esse curso. Esse é o nosso cronograma. Nossa, que ótimo, Deise. Depois você coloca aí no nosso grupo da Ampara, Deise. E aí nós vamos também colocar nos grupos de capacitações dos conselheiros tutelares. Vamos enviar no grupo lá da PDM para gestoras da assistência, no grupo do CIPIA, né? Do CIPIA, que também tem um grupo agora estando nas regionais, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, né? Daí eu mesma posso fazer essa publicação. Que ótimo, doutor. Muito satisfeito. Nós gostaríamos que as pessoas que estão aí pudessem aparecer para fazermos uma foto, né, Deise? Fazer uma foto aí desse trabalho para a Deise prestar contas deste dia, desse encontro com o doutor Sávio. Vocês podem aparecer aí ou não? Tem gente que está trabalhando, né? E tem aqui um grupo que já falou aqui que não pôde participar hoje, doutor, e que ficou sabendo por uma, que está lá no trabalho ouvindo e participando, e que já querem a gravação, que eles vão marcar reuniões e roda de conversa com essa fala sua, que vai ser a provocativa. É só chamar, só convidar. Que bom. E aí, no mais, né, Deise, nós podemos ir finalizando, faltam 3 minutos, vamos dar essa fala para ouvir mais um pouco do doutor Sávio, mas estamos muito contentes com a sua fala, e eu percebendo aqui que está na mesma linha do doutor Fernando, né, que falou conosco no primeiro encontro, com relação a famílias acolhedoras e tudo isso que o senhor falou do melhor interesse da criança, também com a fala do Jota Conceição e da Neuza Ceruti, que já esteve conosco no terceiro encontro. Então, estamos caminhando bem, numa uniformidade desse procedimento. Pelo que eu vi na programação, também tem o Luiz Schettini, que é filósofo, psicólogo, teólogo, e que a gente tinha que ter, cada ser humano tinha que ter um Luiz Schettini em casa para ser completamente feliz. Mas só Suzana Schettini tem essa felicidade. Verdade, o próximo é ele. Vale muito a pena, não percam, e eu vou tentar ver a palestra dele, porque é sempre edificante. É nosso professor da pós-graduação lá da FEMPERJ e um psicólogo intuitivo, maravilhoso, completamente fora da curva. Vale a pena assistir o Luiz Schettini. É verdade. Próximo encontro, doutor, é o Schettini conosco. E aí, Deise, não apareceram? Faz uma foto nossa mesmo aí. Fazendo, já faz tempo. Faz uma foto nossa. Todos sorrindo? Jegue. Gente, obrigada, doutor Sávio. Foi enriquecedor. A gente não tem nem palavras para agradecer seu ato bondoso de voluntário mesmo estar aqui com a gente. E com certeza essa sementinha, né, esse esclarecimento de hoje vai germinar lá na ponta, nas crianças, na proteção. E eu tenho certeza que todos que estão aqui vão multiplicar essas informações, e a gente vai sim divulgar esse vídeo. A gente está fazendo uma maldade, assim, deixando só lá para o final para divulgar, né? Botando de castigo quem não veio, mas o vídeo está salvo e ele vai ficar na página do YouTube da Ampara. Em breve nós vamos colocar todos os vídeos lá. E também estão perguntando certificado é no final. No final você mesmo vai emitir pelo Simples o seu certificado, a gente vai passar as informações. E também, assim que a gente receber todos os slides dos palestrantes anteriores, a gente vai passar por e-mail daqueles que solicitaram, tá bom? Então, é só ir conversando que a gente vai passar tudinho para vocês. Não vão ficar com nada para a gente, não está nada no secreto aqui. A ideia é divulgar e multiplicar. Agradeço a participação, doutor Sávio.
Muito obrigada. Ele e a Cir, está aí correndo demais com isso. Muito obrigada. Linda a Cir, que está viajando e estava aqui. Muito obrigada. E cada um de vocês que pararam um tempinho para se preparar mais, para saber mais e para entender como a gente pode fazer esse mundo um mundo melhor, né, através das nossas ações, das nossas práticas. Muito obrigada a todos vocês. Até logo, boa noite. Boa noite. Já é de noite. Até, gente. Até a próxima.